Olá, meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Você que tem acompanhado os nossos vídeos toda semana, nós trazemos um vídeo novo e estamos abordando as cartas pastorais. Mas antes de entrar no assunto de hoje, peço a você que se inscreva no canal para que esse canal seja fortalecido. Também dê um like e aperte o sino para que você receba toda semana um vídeo novo. E também compartilhe os vídeos que você tem recebido, se de fato eles têm abençoado a sua vida. Porque nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de pandemia, um tempo de aflição. E estamos lidando com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz consolo, ela traz bálsamo, ela traz paz. Ela nos aviva, ela nos traz arrependimento, ela nos traz avivamento. E no vídeo de hoje nós queremos falar acerca das recomendações que Paulo ele aborda nessa carta para Timóteo. E não simplesmente para Timóteo, mas para as nossas vidas também, porque essa carta ela não foi restrita a Timóteo. Ela é uma carta universal, é uma carta para todas as épocas, porque se trata da palavra de Deus. E são muitas as recomendações. Nós queremos trabalhar hoje somente duas recomendações. E a primeira recomendação é quando Paulo diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. No capítulo 1, versículo 6 de 2 Timóteo, Paulo ele diz isso para o seu cooperador. Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Quando Paulo ele admoesta Timóteo para que seja reavivado o dom de Deus que havia nele, é porque Timóteo estava esfriando em alguma área de sua vida. Algum dom que era primordial para que ele pudesse cumprir com a sua missão lá em Éfeso. E não só em Éfeso, mas por onde ele passasse, ele precisava fazer a diferença. E ele escreve para Timóteo: Timóteo, você não pode esfriar na fé. E essas recomendações, especialmente essa recomendação, ela também serve para a gente. Talvez você tenha algum dom que foi derramado pelo Espírito Santo no seu coração e você já não utiliza esse dom. Precisamos lembrar de uma coisa, que Paulo diz assim: olha, reaviva o dom de Deus. O dom não é nosso, o dom é de Deus. Timóteo, o dom não é seu. E ele foi outorgado pelo Espírito Santo para uma missão. E nós não podemos abdicar dessa missão, não podemos abrir mão dessa missão. E como é que nós reavivamos esse dom? De que forma? De que maneira? Paulo ele diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 3, como é que nós devemos avivar o dom que Deus derramou no nosso coração pelo seu Espírito. Ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. As aflições desse mundo são inúmeras, as aflições são muitas. Estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de pandemia, um tempo de desemprego, um tempo de enfermidade, um tempo um tempo de muita escassez. Mas nós precisamos avançar, não podemos parar, não podemos desistir do nosso chamado, não podemos abrir mão do dom de Deus que um dia foi derramado no nosso coração, por causa das aflições. O Senhor Jesus, no capítulo 16, versículo 33 de João, ele diz o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, e se Ele está em nós, nós também poderemos vencer. E precisamos vencer porque há um prêmio nos esperando. Há uma coroa nas mãos do justo juiz. Nós não podemos abrir mão dessa coroa. E só aqueles que continuarem com a sua missão receberão a coroa. E nós não podemos abrir mão desse privilégio de um dia receber do Senhor, por causa das aflições desse mundo. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força.
Está escrito em Neemias capítulo 8, versículo 10, na parte B. Queridos, no Salmo 121, o salmista ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele sabia que o socorro dele não estava nos montes, e ele percebeu que o seu socorro vem do Senhor. Ele eleva os olhos para os montes, mas ele se lembra que o seu socorro está no Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro não está nas coisas desse mundo. Nosso socorro não está no dinheiro, não está no meu bom emprego, não está nos recursos dessa vida, porque tudo passa. O nosso socorro está no Senhor. Essa foi a primeira recomendação que Paulo ele trouxe para Timóteo nessa carta, que ele traz também para cada um de nós. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Não deixe ele se esfriar. Uma segunda recomendação que Paulo traz nessa carta, não só para Timóteo, mas para cada um de nós, é a seguinte: não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Paulo percebeu que Timóteo estava tímido demais, estava meio que envergonhado em pregar o Evangelho, em falar do Senhor, em falar do que Jesus fez na cruz, do que ele fez quando ele veio aqui, quando ele se humilhou, tomou forma humana, para que dividisse dons para com seus servos, para com os discípulos e para com a sua igreja. E nós precisamos falar desse Evangelho, precisamos falar do que Jesus fez, do que ele veio trazer, do qual foi a sua proposta, de trazer as boas novas. Nós precisamos também anunciar essas boas novas. E Timóteo, ele estava envergonhado porque o seu mentor, que era Paulo, ele estava preso. E Jesus havia morrido, queridos. E ele estava olhando para essas circunstâncias. Mas quais foram as motivações de Jesus ter morrido na cruz? Quais foram as motivações de Paulo estar preso, amados? Não foi o Evangelho? Não foram as boas novas? E ele diz para Timóteo: Timóteo, não tenha vergonha, porque nós estamos presos aqui. Jesus foi morto por causa do Evangelho. Então, isso é motivo de glorificação. Isso é motivo de alegria, não é motivo de você ficar envergonhado. E talvez alguns tenham se envergonhado do Evangelho de Cristo. Mas por que alguns estão se envergonhando? Talvez estão fazendo do Evangelho comércio. Mas nós não, amados. Nós pregamos o Evangelho genuíno. E não temos motivo de vergonha, mas é motivo de glória. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim para Timóteo, e também para a gente, para a igreja dos nossos dias, diz assim: olha, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro do Senhor, mas suporta comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, nós não podemos nos envergonhar. E Paulo diz: olha, eu sou prisioneiro do Senhor por causa do Evangelho. Eu não fiz nada errado, não defraudei ninguém, não usei recursos de ninguém. Mas a minha missão é pregar o Evangelho, e se eu estou preso é por causa do Evangelho. Alguns têm sido presos, mas a motivação não tem sido o Evangelho. A motivação tem sido outra, que não é o Evangelho. Então, nós que pregamos o Evangelho, não podemos nos envergonhar. Não me envergonho do Evangelho. Paulo escreveu lá para os Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: olha, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, não temos motivo de nos envergonhar do Evangelho de Cristo Jesus. Não se envergonhe, tenha alegria, faça com prazer. Isso é motivo de glória, isso é motivo de honra quando nós pregamos o Evangelho do Reino.
quando pregamos o Evangelho, estamos dizendo que Jesus cura, salva e liberta. No próximo vídeo, traremos outras recomendações que Paulo aborda nessa segunda carta. Fique com Deus, um abraço e obrigado aí por compartilhar, por dar crédito à palavra do Senhor. Um abraço e fique com